Agora, pastor, são muitas histórias bonitas, enfim, mas tem uma situação que não tem como a gente não falar. Sim. O escândalo na convenção Rapaz. sobre o pastor Ritter. Eu queria a sua opinião em relação a isso, pastor. Foi um caso que realmente até hoje é comentado de uma forma muito negativa. E virou meme. Virou meme, chacota. Enfim, o senhor que é um senhor que é um pastor sério, que é homem de Deus, a sua visão é muito importante pra gente. O que você acha disso? O que você achou disso? Olha, eu passei pelo mesmo abalo que a igreja toda passou. Todos foram abalados. Todos os pastores, a igreja, até pessoas que nem são da igreja, que são sérias, têm um amor por Deus, né? Elas foram abaladas. Ainda há pouco eu citei sobre a questão da... Eu vou citar o porquê de uma reação. Eu, quando tive esse conhecimento, com 2 dias, eu passei por uma virose, estava na época, eu fiquei bem debilitado. E nesse período, você sabe o que você vê que algumas pessoas tentam relevar a situação. Isso é assim mesmo. Vamos dar tempo ao tempo. Nesse período, aconteceram reuniões lá, e eu não estive lá, ainda que eu tinha minha posição. Aí eu resolvi fazer um manifesto. Por que eu fiz o manifesto? Eu fiz o manifesto porque se chama hombridade de um líder. Sim. Eu não fiquei essas décadas na convenção. E a maioria, mesmo os pastores que lá na frente, quando estiver acontecendo já a corrida, mesmo os que não vão me apoiar, e os que vão, sabem o meu comportamento, sabem o meu jeito ao longo dos anos todos. As igrejas por onde eu passei. Certo. Aí eu fiz um manifesto. Qual foi esse manifesto? Um comunicado, e que chamamos popularmente de carta de repúdio. Uma carta aberta. Carta aberta. Sim. Foi a primeira. Hoje vieram mais 8 em seguida. Aí por que nós fizemos? Eu fiz num sábado, nós publicamos num sábado, no domingo começaram as outras. E dizia exatamente o que, pastor? A carta, eu não vou citar todo o teu agora, Sim, só o principal. Que como membro da Convenção de Ministros, nós não concordávamos com o que estava acontecendo, né? E com a atitude que havia sido tomada por nossa liderança, né? Devido a tudo que aconteceu. E nós não concordávamos e cobrávamos uma reação, uma posição. Nós não éramos favoráveis, no caso, à permanência. Por que eu fiz isso? Porque naquela hora, sabe aquela cobrança do professor que vê a classe se desordenou, Sim. Você sabe que tem pastores sofrendo, você sabe que tem uma igreja, tem criança, tem adolescente, tem jovem, tem senhoras de idade. Você citou a senhora do cabelo comprido, sim, né? Sim. Pessoas que choram por nós quando estão orando. Poxa, você ficar calado. O senhor se sentiu na obrigação, então, né? Como líder. Como líder. O senhor foi o primeiro a se manifestar, pastor? Foi, né? Foi o primeiro, como líder. E o que a igreja achou disso? A igreja, eu não posso dizer toda a igreja, porque seria... Mas na maioria, porque o senhor tem contato com todo mundo. Mas a igreja, vou chamar praticamente, praticamente toda ela, não só no Pará, mas no Brasil, ela aprovou a atitude. Tá, a sua atitude. Então, um líder tem que se levantar e falar. Eu não pude ir lá porque eu estava com uma virose muito grave. E essas da Amazônia, até ainda há pouco estava comentando. Sim. Né? E prova que precisava alguém se levantar, que em seguida já vieram outros. Alguém tem que dar cara a tapa, né? E dizer, nós não concordamos. Eu não concordo. Tá.
Por quê? Porque a igreja sofrendo. Vou usar uma expressão, umas pessoas Popular? Chula, chula. malhando, né? Aham. Malhando, Malhando a igreja. detonando, E os né? pastores acuados, Uhum. Calados. calados. Mas não pode. Aí Diante você de uma situação vê dessa, calados porque tem um sistema. entendi. Então, algum líder tem que se levantar, porque senão corre o risco daquele pastor que está no local pequeno, sofrido, ele ainda acabar pagando por uma verdade que ele quer dizer. Mas depois do senhor, muitos Uhum. vieram atrás? Vieram. Foi? Foi, Fazendo a mesma coisa e apoiando. apoiando. Tá. Aí- Isso aí tá foi até hoje, decisivo. pastor? Isso tá até hoje ainda? Da repercute. É, Repercute, somente fora Tá. mais Nossa. fora do que dentro. do Aham. nosso estado, que eu digo. Uhum. Tá. Somente fora. Mas te repercute de uma forma, tipo... Benéfica. Tá. Benéfica. Que triste, né, pastor? É. Pra vocês que estão ali, né, fazendo um bom trabalho, Você tentando... não faz ideia da dor que as pessoas mais dedicadas e fiéis passaram. E a igreja, as igrejas, na verdade, a maioria do povo que vai é o povo que quer compromisso, Claro. quer ser fiel, quer ser dedicado. Você vê que até hoje a maioria carrega a Bíblia, né? É. Mesmo tendo celular e tudo, a maioria ainda leva. Leva a Bíblia, seja no interior, seja na cidade grande. Leva os seus filhos. Poxa, uma coisa dessa dá um impacto. As mais variadas pessoas nas ruas. Sim. Sabe?